Da fé, né? Eu queria dar oportunidade a todas, mas o horário não permite, a hora passa, né? Estou feliz com a irmã Miriam, que se operou dos olhos, está aqui, louvando ao Senhor, dizendo que Deus é grande, né? Estou muito feliz pela vida da nossa irmã. Já passo já para o pastor, para ele ministrar a palavra. Que não seja ele, seja o Senhor. Agradeço a ele pela consideração, pela confiança de eu dirigir hoje o culto. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória. Eu te amo, Rei da Glória. Louvado seja Deus. É verdade, meu Eu Deus. cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor. Apesar de tantos problemas que enfrentamos ao decorrer dos dias, mas coisa boa é estar na casa do Senhor. Eu prometo que eu não vou passar das 9. Eu garanto que eu vou encerrar de 5 para as 9. Amém? Coloca aqui a música. Glória a Deus. Maravilhoso Pai. Grande. Glória. Olha só. Entrou na igreja, ouviu a mensagem, não quis aceitar e falou bem assim: vou embora daqui, pois não é meu lugar. Caminhou para fora e sem demora, apressado saiu. Foi para casa e deitou, mas não conseguiu os olhos fechar. E já preocupado, começou a lembrar da mensagem que ouviu. Não dormiu toda noite, pois aquela mensagem ficou em seu coração. Logo o dia amanhece e ele reconhece que a mensagem da cruz não volta vazia, não tem hora nem dia, quem garante é Jesus. Volta, volta, levante a tua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Maravilha do céu, volta. Levanta a tua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Oh, glória a Deus, maravilha do céu. Porque a palavra da cruz pode ser loucura para o que interessa, mas para nós é poder de Deus. Glória a Deus. Olha só, sua mãe viu a cena e não suportou, começou a chorar. E Jesus bem pertinho e falou bem baixinho: eu vim teu filho salvar. Ouvi tua oração e o seu coração eu irei transformar. Na alegria ou na dor, seja lá onde for, não importa o lugar. Glória a Deus. Volta, volta à igreja, levanta a tua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Lindo, volta, levanta a tua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Oh, glória a Deus. Volta, levanta a tua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Maravilha do céu. Volta, levanta
levanta a tua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Eita, que maravilha do céu, né? É mesmo assim, né? É o convite de Jesus, né? Volta, vem à frente, né? Dá um passo e recebe o perdão. Muitas vezes na nossa vida nós temos que ser assim. Muitas vezes nós, mesmo nas nossas fraquezas, mas nós temos que fazer uma força para ir ao encontro de Jesus. Jesus, ele não precisa de nós, ele conta com nós. Agora nós somos eternamente dependentes dele. Nós precisamos dele a todos os momentos, Glória a Deus, aleluia. a toda hora, a todos os minutos. Se nós estamos aqui, já é um milagre de Glória a Deus. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado. Amém, povo de Deus? Amém. Glória Antes de entrarmos na palavra, né? Glória, Agradeço glória, ao meu glória. pastor Manassés aqui presente, nos dando a honra. Glória a Jesus. Chegou de surpresa, né? Mas ele é assim mesmo, né? De repente, né? Aquele versículo de Atos Apóstolos, de repente o pastor chega, né? Amém. Então, agradeço a Deus pela vida do nosso presbítero George, né? E os demais irmãos, né? E eu queria também agradecer, né? A essa dupla aí que está na minha frente aí, os meus dois genros, né? Encontro de vaso. Glória. Porque é difícil estar os dois juntos, né? E hoje está aí todos juntos, É né? verdade, Jesus. Eu estava ali prestando atenção, olhando para vocês, e eu vi, dá para perceber, vocês dois estão gordinhos, viu? Vocês quando entraram na família do pastor, era tudo magrinho, agora estão tudo gordo, né? Então isso significa que as minhas filhas estão cuidando bem de vocês, né? Eita Jesus. Povo de Deus, a gente lemos uma palavra de extrema importância no primeiro livro da Bíblia, Aleluia. no capítulo 18, Deus tremendo. e o versículo 23. Eu vou só recapitular mais uma vez, não vou ler todos os capítulos, perdão, todos os versículos, né? Vou ler todos os capítulos aqui, a Bíblia tem muitos capítulos, né? Aleluia, aleluia. Capítulo 18, versículo 23, 24 e 25. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Versículo 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E o versículo 32, disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, e se porventura acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Maravilhoso Deus, Pai Santo, neste momento, Senhor Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, o teu auxílio, Senhor. Meu Deus, que a igreja, Senhor, venha receber esta palavra, Senhor. Meu Deus, não como uma ofensa, não como uma correção, Senhor, mas como uma lição de vida, Senhor. E é que estas palavras, sobretudo, Senhor, venham primeiro para mim, Senhor, pois eu preciso ouvir esta palavra em nome de Jesus. Amém?
Deixa eu falar um negócio para vocês. Para nós entendermos aqui, nós temos que voltar um pouco mais. A Bíblia diz que, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 13, deixar a Bíblia um pouquinho assim para não detalhar muito. A Bíblia diz que, lá no capítulo 10, que Abraão saiu da cidade de Ur dos caldeus, ou Ur dos caldenses. E quando saiu, em sua companhia, saiu ele, Naor, Arã, e Abraão tinha 2 irmãos, Naor, Arã e Terá. Então Terá era o pai dele. E quando o irmão dele faleceu, Ló começou a seguir os passos de Abraão. Antes não era Abraão, era Abrão. E quando Ló não tinha pai, e Abrão não tinha filhos, pois a mulher de Abrão era estéril. O tempo passa, e Terá, o avô de Ló, ele veio a óbito, lá na cidade de Harã. E aconteceu de que Ló sobrou para Abrão. E Abrão, de acordo com a hermenêutica bíblica, Ló, o seu sobrinho, era como se fosse o seu filho, pois ele não tinha filho. O tempo passa, e quando Deus chama Abrão para a obra, quando Deus diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, a Bíblia diz que Ló foi com ele. E o tempo vai chegando, e nos diz a palavra que houve fome na terra de Gerar. E mesmo tendo aquela fome, nos diz que por desobediência, Abrão desceu para o Egito. E Ló estava junto com Abrão. Quando saiu do Egito, Abrão saiu rico e abençoou também a Ló. E Ló, que não tinha pai, que não tinha ninguém por ele foi abençoado por Abrão. E quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Porque enquanto estavam passando fome ao lado de Abrão, Ló estava ali junto. Mas quando Ló se viu que agora ele era um homem rico, que ele tinha agora fazenda, que ele tinha pessoas ao seu serviço, nos diz a palavra agora que começou a haver contendas. Contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Ora, uma coisa que nós não encontramos na Bíblia é esse nome de contenda entre os dois. Mas quando entra dinheiro no meio, quando entra riqueza, sempre tem alguém que quer ser melhor do que o outro, e começa a gerar contenda em um lugar aonde não era para acontecer. Porque as considerações de ambos, tanto de Ló, que tinha ele como pai, e tanto de Abrão, que tinha ele como filho, não era para haver contenda, mas começou a haver contendas. Então, eu não sei por quantos dias, mas tenho certeza que não foi simplesmente uma vez. Então, Abrão disse para Ló: olha, Ló, não tem condição. Vamos fazer o seguinte: se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas se tu a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Mas o que não tem condição é de a gente ficar junto embaixo dessa contenda. Ora, era uma decisão
que Ló tinha que fazer naquele momento. Eu imagino se Ló fosse mais humilde, Ló dizia: sabe qual era a minha decisão? Eu prefiro não ter nada, mas ficar ao seu lado. Mas quem disse que Ló queria isso? Tem gente só porque tem alguma coisa e agora não preciso mais de fulano de tal. Eu agora sei me virar muito bem. Cuidado, muitos filhos que pensa que agora sabe de tudo e que não precisa mais do pai, que não precisa mais de orientação da mãe. Tenha cuidado. Aliás, eu não conheço filho de maior enquanto tiver um caco de uma mãe e um caco de um pai. Desculpa as expressões. Porque ainda que você tenha 70 anos, se a tua mãe tiver 90, eu considero você uma filha de menor. Porque você ainda tem um superior que é muito mais do que você. Mas encontramos aqui que agora Ló, ele tinha condição, ele tinha como sobreviver. Eu acho que Ló agora colocou no peito, sabe de uma coisa? Eu não preciso mais de Abrão, eu não preciso mais dele, agora tem como viver. Mas a conversa foi: se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. E agora nos diz a palavra que Ló, ele olha para as campinas do Jordão, vê tudo verdinho. Aí diz: olha, eu vou para aquele lugar, ali o campo é verde, ali o lugar é bom. E Abrão ficou em um lugar considerável, uma terra seca. Ló, ele viu a aparência, mas a bênção não está no lugar que você vai. A bênção está sobre a sua vida, aonde você colocar a planta dos seus pés. E quando ele chega na campina do Jordão, nos diz a palavra de Deus que ele ainda achou pouco. Ele estendeu ainda a sua tenda até que ficou vizinho de quem? Do povo de Sodoma. Oh, meu Deus do céu! Deixar uma companhia de um homem como Abrão para se juntar-se com a companhia dos sodomitas. Só quem não tem juízo faz uma coisa dessa, uma péssima escolha dessa. Como é que você se afasta muitas vezes de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, da tua família, dos teus princípios? Tu vai agora se juntar-se com quem? E a Bíblia é bastante clara, que diz aqui na palavra que os sodomitas eram grandes pecadores diante do Senhor. Imagine a terrível escolha que Ló fez na sua vida. Mas o pecado de Sodoma era muito grande. E nos diz a palavra de Deus que Deus, ele desceu do céu, dizendo que vai destruir Sodoma e Gomorra e toda aquela cidade. E agora veio na mente de Abraão. Veio na mente de Abraão: eita, Senhor, tu agora vai destruir. Mas se tiver 50 pessoas, aí Jesus fala: não, eu não vou destruir a cidade se tiver 50, mas se tiver 40, se tiver 30, Senhor, tu vai destruir a cidade. Abraão não estava falando sobre o nome de Ló, mas ele sabia que Ló estava naquela cidade. Eu quero dizer nessa noite que ainda há poder na intercessão. Enquanto você está aqui, você não deixe de interceder por alguém que nesse momento está muitas vezes em uma cidade como de Sodoma, está no mundo perdido, mas você não pode parar de interceder. E agora nós encontramos que começou agora o diálogo entre Deus e Abraão: olha, eu vou destruir a cidade, mas Senhor, mas não é certo, se tiver 30, 20, isso não é certo.
Isso não é justiça que o juiz de toda a terra faz. Aí Deus disse: eu não vou destruir o justo com os ímpios. Eu não faço isso. Até que ele disse: mas se tiver 10 pessoas, Senhor, mais uma vez, eu vou falar só essa vez. Se tiver 10 pessoas naquela cidade, tu vai destruir toda a cidade? E Deus disse: olha, se tiver 10 pessoas justas, eu não vou destruir a cidade. Glória a Deus. Embora seja uma cidade com muito pecado, mas Deus, ele disse: eu não destruo a cidade se tiver 10. Imagine uma cidade como a nossa, que tem quase 150 mil habitantes. Imagine se não tivesse 10 pessoas justas. Mas veja só, pessoal, ele prometeu que não ia destruir, mas no fundo a preocupação era porque o seu sobrinho Ló estava morando lá. Tomou uma decisão errada. Ele ficou imaginando: meu sobrinho Ló está lá, a família dele está lá, ele não está sabendo, vem a destruição, meu Deus, ele vai morrer naquela destruição. Aí Abraão para de clamar. Enquanto que estavam falando, eles foram os 2 anjos para a cidade de Sodoma. E não diz a palavra que quando eles entram lá na cidade de Sodoma, no capítulo 19, no versículo 1, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Gente, a maneira em que a maneira que Ló estava sentado ali na porta da cidade, nós encontramos um homem que no fundo do seu coração, um homem com o coração arrependido, porque ele sabe a importância que era Abraão. Imagina Ló agora arrependido, mas estou arrependido, mas não tem como voltar atrás, porque o lugar em que ele estava agora era um lugar difícil, era um lugar que o índice da criminalidade era grande, ninguém queria ter compromisso com Deus. Mas nos diz a palavra do Senhor que mesmo Ló habitando naquele lugar, ele tinha conhecimento de Deus. Ele aprendeu com Abraão adorar esse Deus criador dos céus e da terra. Porque o povo de Ur dos Caldeus era um povo idólatra, era um povo que adorava a lua. Mas quando Ló começou a se juntar com Abraão, ele não adorava mais a lua, mas ele adorava o dono da lua, o dono do sol, o dono da terra. E agora nós encontramos que Ló estava sozinho, em uma situação de depressão. Porque quando muitas vezes a pessoa se afasta de família, se afasta da sociedade, muitas vezes procura o centro do isolamento social. Não, eu prefiro ficar só. Porque ele não tinha mais amigo como Abraão. Ele preferiu ficar sozinho ali na porta da cidade. Não, deixa eu aqui mesmo. Eu vou ficar aqui sozinho mesmo. Mas para surpresa deles havia a visita de 2 anjos. E quando ele vê os anjos, ele o convida para que aqueles anjos viessem para a sua casa. E quando os anjos vão para a sua casa, a casa de Ló ficou todos cheio de homens com transtorno de comportamento, homem com desvio de comportamento. E eles queriam que Ló colocasse esses anjos para fora, porque eles queriam conhecer os homens de outra forma. Aí Ló disse: não,
eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram varões, eu vou dar para vocês. Mas com estes homens, com estes anjos que chegaram aqui na minha casa, eles não. Com ele você não vai mexer. Imagine só os homens daquela cidade. Ora, começaram agora a se indignar contra Ló. E começaram agora, não gostou da atitude de Ló. E disse: olha, tu viesse aqui habitar no nosso meio e agora tu quer ser juiz sobre tudo. Aí disse: eu vou fazer mais mal a ti do que a eles. Quando arrombaram a casa de Ló, não diz a palavra que os anjos estenderam as mãos e ficaram todos cegos. Aí disse: olha, vamos sair daqui porque o Senhor tem pressa, vai destruir a cidade. Ora, as filhas de Ló tinha uns genros, foi falar com os 2 genros dele, que ainda não eram casados. E os 2 genros dele, e queria sair da cidade. Dá para notar que os 2 genros dele também eram a mesma coisa dos outros que estavam ali. Mas, vê só, pessoal, que eu estou me lembrando aqui de outras coisas, né? Falar um negócio dele na frente dos meus 2 genros, né? Mas os 2 genros de Ló não queriam nem saber das filhas dele, não quer nem saber. Nosso partido é outro, né? Mas Deus diz: os anjos pegaram pela mão de Ló. E a Bíblia diz que Deus usou de misericórdia, porque Ló estava demorando sair de lá, e Deus querendo fazer as coisas, e ele disse: não vou sair agora. Ló pegou nas mãos, os anjos pegou na mão de Ló, pegou na mão da esposa de Ló, pegou na mão das 2 filhas de Ló e tirou eles de lá. Porque enquanto que Ló estava lá, ali Deus não podia destruir. Porque o Abraão estava intercedendo pelo seu sobrinho. Olha só, não era porque Ló era bonzinho não, mas foi o poder da intercessão de Abraão. Quer ver só um negócio? Quando os anjos tiraram Ló daquela situação, aí disseram: olha, os anjos disseram assim: olha, vocês vão para o monte, vão ficar lá. Ló disse: não, eu não vou não para o monte não. Rapaz, Deus está usando misericórdia com você, Ló. Não, mas não quero ir para o monte não. Eu vou para a cidade de Zoar. É uma cidade pequena. A cidade de Zoar estava já decretada que também ia ser destruída. Lá no livro de Judas, versículo 6, nos diz que não foi somente Sodoma e Gomorra que foi destruída, não. Foi todas as cidades circunvizinhas. E a cidade de Zoar era 5 quilômetros da cidade de Sodoma. A cidade de Zoar ia ser destruída. Aí Ló disse: não, já que agora vocês me tiraram da cidade de Sodoma, e eu agora quero ir para a cidade de Zoar. E tem querer ainda, hein? Tem pessoas que são orgulhosos até na provação, até no sofrimento. Tem pessoas que são orgulhosas, não vê que Deus está abençoando. Tem pessoas que estão passando necessidade. Um exemplo, falando em tese, tem pessoas que passam necessidade, ganham uma cesta básica, ganha tudo. Mas cadê a carne que não veio? Rapaz, isso aí não está para quebrar teu galho, não é? Tem ver que a pessoa fica assim: mas meu Deus do céu, chora por tudo, reclama por tudo. E Ló disse: se vocês fizeram isso por mim, eu quero ir para a cidade de Zoar. Aí a cidade de Zoar não foi destruída. Consideração a Ló? Não.
consideração ao pai Abraão que estava intercedendo. Aleluia. Quando eles foram para a cidade de Zoar, viu que os homens da cidade de Zoar eram semelhantes também aos homens da cidade de Sodoma. Aí foi quando eles decidiram ir para o monte. E lá Ló ficou até o final da vida. Eu quero dizer para vocês, nunca pare de orar, nunca pare de interceder. Me ajude, Deus. A sua oração tem muito valor. Talvez alguém de tua família, alguém que você conheça, talvez não vale nada, mas só porque você orou pelaquela pessoa, Deus disse: eu vou poupar a vida dele, eu vou fazer alguma coisa. Olha, o poder da oração é muito grande, mas para isso você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que ter isso. O cara não pode valer nada, é presunçoso, é orgulhoso, é tanta da coisa. Mas a mãe dele orou. Aí Deus disse: eu vou entrar com providência, eu vou entrar nessa causa. Só porque a mãe dele está intercedendo, só porque o pai dele está intercedendo. Então não pare de interceder pela sua família, não deixe de orar pelas pessoas que muitas vezes te maltratam, te perseguem, mas continue clamando, porque Ele é o Deus que tem todas as respostas. Amém? 9 horas, quase 9 horas, vamos ficar em pé, né? Nós temos um horário a cumprir, né? Eu sempre gosto de começar o culto na hora certa e terminar na hora certa. Existem algumas igrejas aí que estão colocando o horário do culto de 6 da noite às 8 horas. Para mim está bom demais, mas eu sei, se eu fazer isso eu vou ficar quase sem ninguém aqui. Mas agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Terça-feira doutrina, quinta-feira culto, portas abertas, e quarta-feira é bênção, um ciclo de oração. E assim oramos, maravilhoso e eterno Deus. Nesse momento, Senhor, te agradecemos, Senhor, por estes momentos que ficamos aqui, Senhor. Meu Deus, nesse momento, Senhor, assim como Abraão, Senhor, intercedeu pelo seu sobrinho, Senhor. Meu Deus, nós intercedemos também pelas nossas famílias, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha dar livramento, Senhor, venha entrar em causas impossíveis, Senhor. Meu Deus, que o Senhor faça um encontro, Senhor, visite, Senhor, essa pessoa, aquela pessoa que muitas vezes nos aperreia, Senhor. Meu Deus, vá lá ao encontro dessa pessoa, Senhor, e faz a tua vontade, Senhor. Livra nossas famílias, Senhor, nos conceda um bom início de semana, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, glória a Deus.